Dicas para controlar gastos. Se você não precisa controlar os seus gastos, meus parabéns, porque você é um dos poucos afortunados que não precisa se preocupar com essa questão. Mas se você é como 70% ou mais dos brasileiros que precisam controlar os gastos, mas ainda não sabem exatamente o que fazer para que a sua renda chegue até o final do mês, este vídeo pode ser útil para você. A primeira coisa que você deve fazer é anotações. Anotar é um hábito que poucas pessoas têm, apesar de precisar ter em conta tudo o que gasta, tudo o que ganha. Essa é uma dica essencial. A segunda coisa que deve ser feita é a separação entre as suas contas pessoais e as suas contas profissionais. E quando eu falo de contas profissionais, eu não estou falando só do empreendedor individual, só do microempresário, empresário, ou daquele cidadão que é trabalhador autônomo. Eu estou falando no geral. A pessoa que é empregada ou servidora pública também se enquadra nessa situação. Por quê? Existem contas que são contas profissionais. Ou você acha que o dinheiro que você gasta para ir ao trabalho é da sua conta pessoal? Não é. O dinheiro que você gasta com um cafezinho que seja no seu trabalho é um gasto profissional, é um gasto da sua profissão. Não tem nada a ver com o seu gasto pessoal, que é o que você consome em casa, para satisfazer as suas necessidades e os seus desejos. Por falar em necessidades e desejo, outra coisa que é muito útil é você ter uma tabelinha onde você vai listar. Isso eu quero que você faça manualmente mesmo. Um papel, você pega um papel em branco, faz uma lista ali, uma linha no meio, dividindo em duas partes. No topo da primeira parte você coloca essencial e depois na outra você coloca desejado. O essencial é o que você realmente precisa para viver. São as coisas que você não pode abrir mão. Água, talvez energia elétrica, talvez não, porque, pelo amor de Deus, a energia elétrica você precisa para resolver quase tudo na sua vida hoje em dia. Inclusive, se não tivesse, você não estaria me assistindo agora. Mas tem outras coisas que você pode listar lá como essenciais, que é o que realmente você precisa para viver, e tem as coisas que são supérfluas, que você vai anotar lá, que são coisas que você realmente, se você não tiver aquilo, você não vai entrar em colapso, você não vai sofrer nenhum dano físico, nenhum dano material. São coisas que você poderia facilmente adiar. Então faça, por favor, essa distinção entre essas duas coisas. A próxima dica é sobre você fazer pequenas aplicações, mesmo que para você neste momento sejam aplicações insignificantes, você vai criar o hábito de fazer as aplicações. E esse hábito vai ajudar muito nas suas finanças. A outra coisa que você precisa ter em conta é que você precisa ter estratégias para poupar. Controlar os gastos também está ligado a fazer poupança. Essa poupança, ela vem exatamente de quando você faz toda aquela lista das suas contas, que você recebe, com que você precisa pagar, e então você chega à conclusão de que você pode cortar uma coisa aqui, cortar uma coisa ali. Por falar em corte, é bom lembrar que talvez, não sei se é o seu caso, mas talvez você tenha assinaturas que você nem usa. Eu conheço gente que assina Spotify, mas não usa. Assina um serviço de streaming de vídeos, mas também não usa. Ou outro serviço, às vezes uma revista, um jornal, e não lê. Uma assinatura de livros, cesta de livros, que não dá conta de ler nem durante o ano inteiro. Então tem coisas que, apesar de serem bonitinhas de dizer que tem, no caso a assinatura de cesta de livros, é claro que se você der conta de ler, parabéns, você realmente está fazendo. Eu até incentivo, eu escrevo livros, então eu incentivo que você compre livros. Então, assim, se você compra, parabéns, mas leia, não só compre e coloque no estante, porque
Assim você está jogando seu dinheiro fora. O livro ele só é útil quando você lê. E depois que você lê, se você não for precisar dele novamente, passe para outra pessoa, empreste, revenda, mas dê utilidade a esse livro. Então, se você tiver, nesse caso, de ter assinaturas que você não usa, coisas que você paga, mas que você não usa, corte. Inclusive, verifique lá no seu celular, no plano do seu celular, se você não está pagando por produtos digitais que você nunca usa. Porque as operadoras, normalmente, elas têm planos, e nesses planos tem lá uns serviços adicionais, não sei se você já viu, mas se você entrar lá na página da sua conta, você verá que provavelmente tem serviços que são serviços digitais, como revistas digitais, que, como são abertas no celular ou no tablet, a maioria das pessoas nunca abre ou então nem sabe, nem fica sabendo que está pagando aquilo ali. Então verifica isso. Feita essa verificação, ou seja, passado esse verdadeiro pente fino, daí você vai ter uma ideia do que você pode fazer para começar a reorganizar as suas finanças de modo que você seja capaz de começar a investir. Controle de gastos é essencial para que você faça investimentos de forma tranquila, de forma segura, sem precisar ficar passando por perrengues, passando por momentos difíceis, principalmente se você precisa da sua renda toda para cobrir os gastos básicos. Tem um plano chamado 50, 30, 20, que é basicamente uma regra que diz o seguinte, que você coloca 50% para manter os seus gastos básicos, e eu sei que tem pessoas que não têm renda suficiente para que 50% cubra todos esses gastos, mas vamos falar dessa regra. Essa regra é 50% para custos básicos, 30% para o seu estilo de vida, ou seja, para que você faça o que você gosta de fazer, lazer, coisas que você gosta de comer, coisas que você gosta de comprar, passeios que você gosta de fazer. Então, esses 30% são para o estilo de vida. E os 20% seriam para poupança e investimento. Não confunda essas duas coisas. Poupança é uma coisa, investimento é outra coisa. Poupança não é investimento. Apesar de que, se você for olhar a definição de investimento, você vai ver que a poupança se enquadraria ali como investimento se for levado ao pé da letra aquela definição. Enfim, é sempre um prestígio ter a sua audiência. Até o próximo vídeo.